vamos tomar o nosso assento, amém? Se você puder, feche seus olhos. Papai amado, eu quero te agradecer por essa palavra que é viva e eficaz. Eu creio, Espírito Santo, que você está aqui neste lugar e eu sei que hoje você vai falar ao nosso coração de uma maneira nova. Papai, não se cale essa noite porque nós queremos ouvir a Tua voz mais do que qualquer outra coisa. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui dispostos, Papai. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, porque nós queremos te ouvir, nós queremos te ver. Fala a cada coração que veio aqui hoje nessa quarta-feira e esteja conosco, em nome de Jesus. E você diz, amém. Você pode tomar o seu assento, pode sentar. Muito obrigado, meu pastor, você é uma bênção. Glória a Deus. Vocês podem ligar aquela luzinha aqui para eu poder ver o pessoal, por favor? Obrigado, gente. Obrigado. Efésios, capítulo 2, versículo 1, eu quero ler com você. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Se você trouxe a Bíblia, fica à vontade. Se você não trouxe, eu quero compartilhar na tela com você, mas você traz no próximo culto, hein? Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Diga comigo, pela graça, eu sou salvo. Olha o próximo versículo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou deixar nesse versículo, que hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante, e eu queria que você não perdesse nada, porque aqui é igual série do Netflix, você começa a assistir, Mônica, o primeiro episódio, se você perder, já não entende nada no terceiro, então tem que ficar ligado. Eu quero reforçar esse versículo para você. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Juliana, aqui está falando que Ele ainda vai nos assentar ou fala que Ele já fez? Ele já fez ou ainda vai fazer? Aqui diz que Ele já fez. Olha só, Ele venceu, então nos assentou nas regiões celestiais. Então hoje, o tempo inteiro, antes de vir para o culto, eu compartilhei com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Falei com você sobre Golias. E Deus me falava o tempo inteiro para dizer para os filhos que estão vindo aqui, que não é que Ele vai fazer, Ele já fez. A palavra diz que nós não vivemos a partir de uma palavra que nós vamos ter vitória. Ela diz que nós vivemos como quem já tem a vitória. Então eu queria que hoje você parasse, você que está falando que está esperando uma transição para chegar em Canaã, eu quero dizer para você, você já está vivendo em Canaã, porque você já está com Jesus. Desde que Jesus morreu, nós não temos mais uma promessa como o povo de Israel, de alcançar uma Canaã aqui na terra. A promessa que nós temos é de alcançar com Ele no céu. Um dia Ele vai voltar. Mas se você já está com Jesus, você precisa viver com uma visão diferente e não se mover o tempo inteiro como se o lugar que você está é o problema. E hoje eu preciso conversar com você sobre mentalidade, porque o inimigo está tentando tirar e roubar a mentalidade de alguns filhos. Para quê? Para, independente do lugar, viverem como escravos. Meu Deus. Não, gente, alguém veio para esse culto hoje. Independente do ambiente, você pode viver como escravo. Tem gente que vive mudando de emprego, e todo emprego que vai reclama. É o meu patrão, o problema são as pessoas que me cercam, o problema é o fulano, o problema é o ciclano. Tem gente que vive mudando de igreja e fala, o problema é o pastor, eram as pessoas que estavam lá. Tem gente que vive o tempo inteiro achando que é o lugar. Hoje Deus quer abrir a tua visão, porque Ele quer te mostrar que tem algumas coisas que precisam mudar em você. A gente precisa parar para pensar que, será que o Senhor não quer trabalhar algo em mim, por isso eu estou passando por esse momento e por esse processo? Porque é sempre sobre o outro e às vezes não é sobre nós. E tem algo que Deus falou ao meu coração que é muito forte. Filho, é muito rápido para sair do Egito, mas muito desafiador para sair do deserto.
Moisés foi libertar o povo do Egito e ele começou a falar, olha, liberta o povo, liberta o povo. Deus mandou 7 pragas, o povo foi liberto e saiu. Mas quanto tempo eles passaram no Egito? Bem mais tempo do que esperando, desde que Moisés chegou para sair de lá. Depois que você sai do Egito, você aceita Jesus e recebe Ele como teu Senhor e Salvador, aí é que começa o processo. Meu Deus! E quando eu converso com as pessoas que já caminham com Deus, elas falam, pastor, por que eu comecei a caminhar com Deus e eu estou vivendo um desafio? Aí eu falo, o que te venderam de Jesus? Seja bem-vindo. Bem-vindo ao quê? A uma estação de crescimento e de maturidade. Quem anda com Jesus, caminha em maturidade. Jesus não aceita filhos mais ou menos. E sabe qual que é o problema da nossa geração e do nosso tempo atual? É que as pessoas se acostumaram com algo que Jesus não suporta, que é ser medíocre. Jesus sempre vai te levar para um lugar maior do que a tua mente consegue entender ou alcançar. Jesus sempre vai te colocar desafios que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que é isso? Será que eu dou conta de fazer isso? E Jesus está falando, você dá sim, porque eu te amei. E se eu te amei, eu vou te capacitar, eu vou te levar, eu vou te dar instrumento, eu vou te dar instrução, e você vai vencer, e você vai chegar lá. Você vai avançar. Qual é o problema? É que quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente é liberto. E quando a gente é liberto, a gente começa a ter algumas obrigações. Porque quando você faz 18 anos, você também tem algumas obrigações de gente que tem 18 anos. Quando você começa a ter uma família, e tem um monte de gente que fala, pastor, eu quero me casar. Eu falo, você está preparado para se casar? Porque é uma responsabilidade. A pessoa não sabe quando entrar numa casa, ela vai ter conta, ela vai ter uma esposa, ela vai ter uma série de fatores de responsabilidade. Quando a gente começa a ser livre em Deus, a gente começa a enxergar o pecado. A gente começa a enxergar coisas em que nós precisamos ter compromisso. E aí é onde muita gente para olhar o preço e fala, será que vale o preço? E aí volta para a escravidão para não ter que pagar o preço. Vocês lembram do povo que saiu lá do Egito? Eles saíram e enquanto eles caminhavam pelo deserto, o tempo inteiro eles falaram com Moisés, por que é que você nos tirou de lá? Porque lá nós tínhamos comida. E eu já ministrei isso algumas vezes, porque eles falam, lá nós tínhamos cebola, nós tínhamos sopa de cebola, nós tínhamos alho, nossa, que comida gostosa. Mas eles estavam acomodados. O Egito era um lugar de passagem, era um lugar onde eles seriam abrigados. José foi governador do Egito, e como ele tinha a graça de Faraó, ele recebeu o povo lá e o povo começou a crescer, mas depois virou um lugar de escravidão. E Deus às vezes nos ensina a não nos acostumar com lugares que são de passagem. E o que eu estou falando hoje para você é principalmente sobre um lugar aqui. Deus precisa hoje renovar o seu entendimento. Não é que você ainda vai pisar em Canaã, a tua mente. O lugar que Deus tem para você, Ele está dizendo, filho, você já pisou, você já está. O que eu preciso é transformar a tua visão. Você pode me ajudar mais uma vez? Fala para essa pessoa que veio com você, abre os seus olhos. Fala, Deus quer transformar a tua visão. Fala, abre os seus olhos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando o povo começou a caminhar pelo deserto, eles começaram a ver que o deserto tinha algumas dificuldades. Eles estavam indo em direção à terra prometida, mas eles começaram a ver que lá no deserto eles comiam maná, e eles começaram a reclamar. Poxa, Moisés, maná de novo? Poxa, Moisés, todo dia a mesma coisa que a gente come. Gente, a Bíblia fala que os sapatos deles não se desgastavam, as roupas não envelheciam, Deus mandava comida todo dia, e ainda assim eles reclamavam de tudo. O povo dizia, nossa Moisés, não vai ter hoje uma feijoada preparada para nós? Infeliz, tu era escravo até ontem. Até ontem você levava chicotada, até ontem você estava aprisionado por Satanás, Deus já te tirou de lá e você está reclamando do processo, você está indo rumo à terra prometida, se alegra que você já saiu da escravidão, se alegra que você já saiu de lá. Olha só, eu posso ainda não estar vivendo exatamente tudo que eu queria viver, mas uma coisa eu sei, eu não estou mais nas garras do inimigo, eu já saí de lá. Só por isso já é motivo para eu glorificar e ficar de pé. Só que às vezes a gente começa a ser filho ingrato. O que é filho ingrato, Márcio? Nunca está satisfeito com o que Deus está fazendo. Deus tem sempre que fazer algo novo. Porque se Ele não mandar uma tempestade, se Ele não mandar um furacão, sabe, igual aquela pessoa que quer viver de paixão. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu tenho um povo que eu cuido, que misericórdia. Arruma uma namorada que é para eu falar, eu quero uma paixão nova. Eu digo, tu vai para o inferno. Tu é muito maluco, cara, vigia.
Ele fala, não é porque eu gosto de adrenalina. Eu falei, adrenalina? Quer que eu te dê um choque, a adrenalina? Eu te dou. A gente tem que vigiar porque tem gente que vive de emoção. E a gente não vive de emoção. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. Não é que o coração do homem é seguro, ele é enganoso. Então, o que a gente precisa fazer? Quando eu sou liberto, eu começo a passar por um processo. Eu preciso olhar para Deus. Primeira coisa, eu preciso ser grato. Olhar para o Senhor e dizer, Deus, obrigado porque eu não sou mais escravo. Você abriu os meus olhos espirituais. Agora eu consigo entender, agora eu consigo enxergar aquilo que você está fazendo. Porque agora eu sou livre. Antes o inimigo me aprisionava assim. Ele me cercava de coisas falsas para que eu fosse feliz de uma maneira falsa. Hoje não. Hoje eu consigo enxergar. Aí eu começo a caminhar pelo deserto, só que aí o negócio começa a ficar desgastante, porque aí começa a ser a mesma coisa, o mesmo maná. Eu começo a olhar e eu falo, poxa, lá no Egito era diferente. Lá no Egito tinha uma comida todo dia. Por mais que um dia era cebola, outro dia era alho, outro dia era outro tempero. Só coisa terrível, só coisa de escravo. Mas pelo menos era diferente. O maior inimigo do ser humano é a sua própria visão. Porque às vezes, Gustavo, a gente está tão acostumado com o que Deus está fazendo que a gente começa a levar como normal. E o que Deus faz nunca é normal. O que Deus faz nunca... Você pode dizer para mim, o que Deus faz nunca é normal. Fala, o que Deus já fez sempre vai ser motivo para agradecer. O povo de Israel tinha um problema que a gente costuma ter muito. Deus dava um livramento, fazia coisas maravilhosas e eles se esqueciam de Deus. Aí eles começavam a flertar com o pecado de novo. Eles começavam a negociar de novo. A Bíblia inclusive fala que muito antes dessa libertação de Moisés, do povo do Egito, eles passaram por outros momentos assim. Deus fazia, eles se esqueciam. Teve um tempo que o povo era tão terrível, Monique, tão terrível, que durante 400 anos Deus mandou profetas. Veio Jeremias. Vieram vários profetas avisando, olha, se vocês não mudarem, vocês vão cair. Se vocês não mudarem, a Babilônia vai tomar vocês. Quando você lê os livros, você percebe que eles foram avisados durante... Olha, está vindo algo terrível, mudem. E se você perceber bem, Deus sempre manda aviso. Deus sempre fala através de alguém, olha, cuidado com isso, não flerta com o pecado, não dá para ser metade, crente hoje, amanhã não é, não dá para ser meio do muro, eu preciso ser fiel a Deus verdadeiramente. Só que o povo negociava o tempo inteiro, até que chega o momento onde Deus se ira, mais ou menos lá em 600 anos antes de Cristo, olha o que acontece, Babilônia toma Jerusalém, toma completamente, os muros ficam derrubados, o povo fica desolado, o povo perde tudo, e o rei daquela época leva todo mundo, o povo de Deus como escravo. Aí você olha, como que as pessoas que adoravam a Deus, que cantavam salmos, como que as pessoas que aprenderam a palavra agora estão destruídos pelo inimigo? 400 anos sendo avisados. Eu vou te falar um negócio, eu aprendi uma coisa, o bisturi de Deus se chama deserto. Ele é o cirurgião, e o bisturi dele se chama deserto. Você não sabe que precisa de uma cirurgia, mas você precisa. E não adianta culpar Moisés, porque você está passando pelo deserto, porque você precisa passar pelo deserto. Não olhe para outra pessoa e culpe outra pessoa, porque o deserto é bisturi de Deus. E sabe o que ele faz no final da cirurgia? Ele te recupera, te cura e você sai melhor do que o que você entrou. Às vezes a gente não sabe. Quem é que gosta de passar por cirurgia, gente? Eu que já passei por várias com a Tainara, eu não passei, né? Ela passou, mas eu estava com ela, aleluia, glória a Deus. Estava junto. Nada é legal, mas ela saía melhor. Curado, o médico, olha, teve algo que você avançou. O processo não é legal. Tanto que o povo foi levado nessa época como escravo. Deixa eu te falar, 400 anos os profetas avisando. Eles não mudavam. Mudaram em 70 anos no deserto, como prisioneiros. O que eles não mudaram em 400 anos de aviso. Tem época que o aviso não adianta, tem que ser o deserto mesmo. Em 70 anos, eles aprenderam que 400 anos não ensinou para eles. É duro. É duro passar por alguns processos, mas é necessário. E eu sei que talvez não é uma palavra que a gente gosta muito de ouvir, porque a gente fala, nossa, pastor, quer dizer que eu vou continuar nesse deserto? Sabe o que você faz para não continuar nesse deserto? Ao invés de você fazer igual o povo de Israel, que ficava reclamando o tempo inteiro, aprende logo com ele. Fala logo, Jesus, eu vou ser grato independente da estação.
Jesus, eu vou estar contigo independente do momento. Jesus, eu posso estar no deserto, mas a minha mente é livre, minha mente é liberta, porque eu vou chegar do outro lado, eu vou passar, porque é diferente. Tem gente que está no spa e tem a mentalidade oprimida. Eu conheço várias pessoas, a gente viaja com algumas pessoas, conhece algumas pessoas, que mesmo tendo tudo, avião, jato, casa, aquilo, vive com a mente oprimida, precisa beber todo dia, toda hora para ter alguma alegria. Vive chorando, vive mal, vive em depressão, e quando eu falo isso, não é a depressão diagnosticada fisicamente, é por causa de coisas que aconteceram sucessivamente, e a pessoa vive naquele ambiente, mesmo estando num lugar caro, mesmo estando em um resort de luxo. E eu conheço pessoas, parece óbvio dizer isso, que estão passando pelo momento mais difícil da vida e ainda assim são alegres. Você conhece alguém assim? Alguém que dá um sorriso independente do momento? E eu vou te contar a diferença. O povo de Israel tinha sido liberto. E lá atrás, antes deles passarem por isso, como eu falei, eles foram levados pelo cativeiro babilônico como escravos. Aí eles chegaram na Babilônia, eu quero só te contar aqui, abrir uma aspa. Eles chegaram na Babilônia, e a Bíblia diz, lá no Salmo 137, que eles penduraram as harpas no salgueiro. O salgueiro é triste porque já é uma árvore que já é triste, já é para baixo, assim, os galhos dele. E eles penduraram as harpas como quem diz assim, nós não temos mais louvor, a gente não consegue mais adorar. O que a gente passou foi tão difícil que não faz sentido abrir a boca. Não faz sentido cantar. Aí o Salmo 137 diz que o pessoal da Babilônia ficava, Israel, cantem para nós os seus louvores. Cantem para nós aquilo que vocês cantavam lá. E eles respondem, como nós vamos cantar? Nós não temos mais canção nos nossos lábios. Como quem diz, nós perdemos a alegria porque nós fomos tirados de lá. Eu não sei se vocês já ouviram aquele louvor lindo que fala, chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Se passa mais ou menos aqui neste momento. Porque eles estão chorando, pranteando, porque eles perderam o templo, perderam a alegria, perderam a expectativa, e eles penduram a harpa dizendo, nós não conseguimos mais cantar. Eu quero te ensinar uma coisa hoje. O próprio povo inimigo estava dizendo, conta pra gente, canta pra gente, fala o que Deus já fez, e eu sinto hoje como se tudo, até o que quer te fazer mal está dizendo para você, conta o que Deus já fez lá atrás, porque talvez se você contar, você vai se alegrar hoje. Só que ao invés disso, você pendurou a harpa no salgueiro e falou, não tem um motivo para cantar. Enquanto isso, Deus está esperando você abrir a boca para movimentar as coisas ao teu favor. Aí olha só, em contrapartida, nós temos a história de Paulo e Silas, que estavam dentro da prisão. Eles não estavam num lugar com árvores abertas, como esse povo estava nesse momento no Salmo 137. Eles estavam dentro da prisão. As costas abertas, tinham apanhado. O jeito que eles estavam, gente, era um jeito terrível. Ninguém merecia passar por aquilo. Aprisionados, costas abertas, tinham apanhado. Eles estavam dentro de uma masmorra que fedia a esgoto. Tudo era muito fechado. Não era igual a prisão de hoje. Era terrível. Eles podiam pegar uma infecção, uma bactéria e morrer na hora. Eles estavam ali, naquele momento. E a Bíblia diz que os dois, perto da meia-noite, começaram a cantar louvores ao Deus Altíssimo. O povo estava perto de um salgueiro e o próprio inimigo dizendo, canta, e eles, não, penduramos nossa harpa, não temos motivo. Paulo e Silas dentro da prisão, com as costas abertas, mesmo assim disseram, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus, independente da situação e do momento que nós estamos. Qual foi o resultado dos dois? O povo que disse, eu não vou cantar e não vou abrir a boca, continuou no mesmo lugar oprimido. E qual o resultado de Paulo e Silas? Meia-noite, quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz que de repente começou um grande terremoto naquele lugar. A prisão começou a sacudir, meu irmão, começou a cair tudo, e eles foram libertos. Meu Deus, alguém está aqui entendendo essa palavra? A Bíblia diz que eles foram libertos naquele momento, porque não era o lugar. O que eu carrego é maior do que o ambiente que eu estou. Esse lugar é um lugar de opressão. Quando você pisa, acabou o lugar de opressão. Eu acho engraçado gente culpando o ambiente. Não, pastor, é porque o ambiente é pesado. É porque jogaram uma macumba aqui. Toma vergonha. A Bíblia diz que onde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar vai ser abençoado. Onde você tocar, só que é mais fácil eu culpar as circunstâncias e as pessoas do que eu entender que às vezes está faltando em mim uma unção diferente, uma coragem diferente, uma ousadia diferente.
Sabe quem consegue chegar do outro lado? Quem toca nas águas. Deus falou, Moisés, com o que você tem na mão, toca nas águas. As águas se abriram. Paulo e Silas estavam na prisão, começaram a cantar, a prisão tremeu e eles foram libertos. Ana foi para a igreja, para o altar, chorou aos pés do Senhor e recebeu Samuel. Talvez o que está faltando em você é ousadia para não deixar ninguém te paralisar e continuar caminhando, independente do que aconteçam, independente do que digam, independente do cenário. Quem não é ousado sempre culpa o Moisés. Eu já estou acostumado, eu nem me comove mais. Porque é fácil você culpar alguém. Difícil é você tomar para você a responsabilidade que Deus te deu. Paulo e Silas na prisão mudaram o ambiente. E tem gente que mesmo no ambiente propício não consegue mudar. Porque não é o ambiente. É a mentalidade. A minha oração é que hoje Deus liberte a tua mente do deserto. Porque Deus pode te colocar no lugar mais alto. E ainda assim você não viver nem a metade do que Deus tem para você. Porque a tua mentalidade é de deserto. Olharam para o povo de Israel e pediram, Israel, canta Israel. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Fala para essa pessoa, canta, Deus quer ouvir tua voz. Ei, você vai deixar o inimigo paralisar você? Você vai pendurar a harpa agora? Você vai deixar a harpa pendurada e vai dizer, agora eu não consigo cantar porque esse momento está muito mal. É agora que você tem que cantar mais alto. Quanto mais desafiador é a nossa estação, maior tem que ser a nossa ousadia. O que Davi fez contra Golias, gente? Chegou o gigante e ele saiu correndo com medo. Ele olhou para o gigante e falou, quem é esse incircunciso para ir contra o Senhor dos Exércitos? A diferença é a postura. Se posiciona, Deus já fez coisas muito grandes por você. E esse louvor é lindo. Esse chora Israel, Babilônia não é seu lugar, porque ele diz assim, se lembra de onde Deus já te tirou. Clama ao teu Deus que Ele te ouvirá. Se lembra quantas coisas Ele já fez, quão grandes são os seus feitos, de onde Ele já te livrou. Será que Ele não pode e não vai fazer de novo? Se a mão dEle moveu montanhas lá atrás, será que Ele não pode fazer de novo? Mas às vezes a nossa mentalidade vive presa. Vou repetir o que eu falei no começo. Você já está em Canaã. Jesus já está do teu lado. Você já está vivendo coisas maiores do que você pensou ou sonhou um dia. Só que o inimigo quer tirar a tua visão. O inimigo quer tirar a tua alegria, ele quer tirar a tua paz. Então ele vai usar tudo o que ele puder para te arrancar o sorriso que você deveria dar hoje. É por isso que eu acho que essa pessoa que está aí, que veio com você, deveria te dar um sorrisão aberto de sorriso Colgate. Eu acho que ela deveria olhar para você e te dar um sorriso. Você tem alegria sim, você tem alegria no Senhor. Tem gente que usa o nome de Deus para justificar a paralisia que está. Não é porque Deus disse que era para eu ficar parado, e Deus falou, não tem nada a ver com isso. Deserto não é lugar de parar. E até ele voltar, nós estamos correndo uma corrida, a Bíblia diz isso. A Bíblia não diz que nós estamos fazendo uma parada. A Bíblia diz que nós estamos em uma corrida. Então eu quero te avisar, você não está num spa. A criança já nasce chorando. É verdade. O bebê já nasce chorando. Por quê? Você não está no spa, meu filho. Você está na terra. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Levanta, se posiciona, corre, vence os teus gigantes. Daqui a pouco Jesus vem buscar a gente. Daqui a pouco Ele vai nos dar descanso. Ele prometeu, e eu vivo com essa promessa. Eu não luto pela vitória, eu luto a partir da vitória. É diferente você acordar pela manhã e falar, Jesus já venceu hoje, então vamos para cima.
É diferente você já acordar entendendo, ele vem me buscar, já deu tudo certo. É diferente de todo dia você estar desesperado, ansioso e preocupado, falando, o que é que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje já está escrito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É isso que vai acontecer hoje. Exatamente como diz o Salmo 91. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, então eu vou descansar. Eu vou dizer para o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Por quê? Porque Ele é o meu escudo. Meu Deus! Mas a gente se prende com um monte de coisa. Presta atenção. A pessoa sai do Egito, Monique estava presa. Ela era escrava. Aí ela começa a ver umas coisas, ela já é liberta e começa a ver umas coisas tão pequenininhas. Religiosidade. Não gostei dessa parede preta, pinta de branco. Não gostei porque você não é do padrão que eu imaginei. Não achei legal porque a irmã olhou para mim, passou na rua, e a pobre da irmã tem miopia, não enxerga nada, e a irmã não falou comigo. Não gostei porque assim, eu acredito dessa forma, eu sei porque eu sou assim, e eu sempre vou ser assim. Deus falando para você, você não sabe que deserto é lugar de preparação, e se você continuar com a mente do Egito, não tem como chegar na terra prometida. Se eu te coloquei no deserto é porque eu quero operar você, eu quero transformar a tua mente. Mas se você ficar se paralisando toda vez por causa dessas coisas, você não vai chegar no lugar que eu estou tentando te levar. Eu estou amando a cara de vocês. Tipo assim, pastor do céu. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Todo dia eu preciso renovar o meu entendimento. Todo dia o inimigo vai te dar uma sugestão. Pendura a tua harpa hoje. Canta não, você não tem motivo para isso. Deixa a harpa pendurada e vai fazer outra coisa, porque não vale a pena cantar, não vale a pena lembrar do que Deus fez, não vale a pena estar com Ele. E todos os dias você vai colocar na tua cabeça o que Paulo e Silas fizeram. Mesmo na prisão, eles cantaram. O que muda o ambiente são as pessoas que estão nele. Essas paredes não têm nenhum poder. O que tem poder é essa igreja reunida. O que tem poder é você com teu coração no Senhor, dizendo, Pai, você é a minha alegria, eu vou cantar a Ti em todo o tempo. A minha mente é uma mente liberta. A minha mente não fica magoada, não fica ressentida, não fica presa ao passado. A minha mente não tem nada disso, Pai. A minha mente é uma mente Tua. Mas para finalizar, eu quero... Poxa, gente. Eu vou dar uma chance aos visitantes. Para finalizar... Gostei de vocês, obrigado. Eu vou te falar a última coisa sobre a mente renovada. Quem já ouviu a história de Davi? O pai de Davi chamou ele e falou assim, Monique, meu filho, eu quero que você pegue essa bolsa. Uma efa o nome naquela época. Eu quero que você pegue isso. Você vai pegar as marmitinhas e você vai levar para os seus irmãos. Porque eles estão no campo em uma batalha e eu quero que você sirva. Fala comigo, só essa palavra vai sair da sua boca, servir. Eu quero que você leve. Davi já tinha sido ungido. Já tinha ouvido Samuel falar que ele seria rei. Ele pega a bolsinha dele. Ele tinha aljava. Mas ele pega a bolsinha dele. E aqui eu quero focar nisso, tá? Todo mundo quer usar aljava. Quer dizer, eu sou o Davizão, vou matar o Golias. Todo mundo esquece da bolsinha com a marmita que ele estava levando.
Ele foi descer com a bolsinha da marmita para servir os seus irmãos que estavam na luta. Quando ele chegou lá, ele olhou para Golias, porque eles estavam guerreando contra Golias. E aí o irmão dele olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui, ô pastorzinho? Pensa numa coisa que eu amo. É quando a pessoa olha para mim e fala: você tem 12 anos? É verdade. É verdade. Porque você se abate muito fácil, porque você não tem identidade. Davi chega e o irmão dele olha para ele: pastorzinho, o que você está aqui fazendo aqui? Volta para cuidar das suas ovelhas. Gente, o próprio irmão. Davi olha para ele e não dá nem assunto. Porque quem sabe a identidade não para nem para ficar respondendo a afronta, já sabe exatamente o que está fazendo. Davi olha para ele e fala o seguinte: o que está acontecendo aí? Aí começa a ver que tem um gigante. E ele está falando: é o gigante, é o Golias, a situação, está todo mundo ali alvoroçado. Aí Davi fala: quem que é esse incircunciso para ir contra o nosso Deus? Deixa comigo. Estou trazendo para a minha linguagem de hoje. Olha a diferença de quem sabe a identidade. Sabe o que Davi faz? Ele vai lá na sala de Saul. Saul tenta vestir ele com a roupa dele. Ele fala: não quero. A minha mente é liberta, eu sei quem eu sou. Ele não aceita a roupa de outra pessoa. Vai para cima, mata o gigante, mata Golias. Mas o que fez ele chegar até Golias? Que é o que promoveria ele? A bolsinha de marmita. Por que eu quero finalizar com isso? Porque uma mente liberta serve. Não se preocupa se parece que os outros estão fazendo coisas mais importantes ou se alguém está debochando daquilo que você está fazendo. Uma mente curada serve. Vai, se Deus te mandar entregar marmita, serve. Se Deus te mandar se abaixar, vá. Porque imagina se ele tivesse jogado a bolsa de marmita fora e falado: eu sou rei, eu sou o próximo rei. Ele não teria ido para o lugar que iria promover ele. A diferença de uma mente liberta para uma mente de deserto é que a mente liberta não tem preocupação nenhuma em se diminuir para outras pessoas crescerem. Não tem problema em impulsionar pessoas. Não tem problema em dizer: Deus, eis-me aqui para fazer aquilo que você quer. Mas a mente que é oprimida, que é escrava, não. Ela não consegue, ela odeia servir. Ela acha que ela já tem que estar naquele lugar e que ninguém pode paralisar. É a coisa que eu mais escuto de crente. O próprio povo de Deus dizendo: eu não, eu tenho uma unção. A minha unção é para isso, eu não aceito esse lugar. Mal sabe que quando Deus quer, não importa o lugar que você está, Ele te promove independente do ambiente onde você está. Não precisa forçar a porta, não precisa ficar correndo atrás de network, disso, daquilo. Se você tem uma palavra de Deus, Ele vai te levar exatamente para o lugar que você precisa ir. Meu Deus, tem gente aí que está entendendo a palavra. É claro que eu preciso estudar, trabalhar, me esforçar. Mas quando a minha confiança está no Senhor, eu não me abato, eu não tenho uma mentalidade de escravo. Então eu posso te pedir algo essa noite. Você já saiu do Egito, você já é liberto. O sangue de Jesus está sobre você. Meu pedido hoje é: não deixa o processo fazer você pendurar a tua harpa. Ô Ju, você tem um dom, você foi chamada por Deus. Você é intercessora, você é alguém que quando chega o ambiente muda. Você levanta e aquele decreto cai porque o Senhor é contigo. E às vezes as opressões querem falar: pendura essa harpa, não canta, não faz. Que motivo você tem para isso? Que motivo eu tenho? Que motivo? Ah, se não fosse o Senhor, como a Bíblia diz, que estivera ao meu lado. Ah, se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Hoje nós vamos nos levantar. Essa semana vai ser uma semana que não importa a situação. A gente vai olhar e vai falar: vou fazer como Paulo e Silas. E essa corrente vai ter que cair. A minha mente é livre. Vão tentar dizer pelo ambiente que você não é livre, que está aprisionado. A minha mente é liberta. Eu tenho a unção de Davi. Eu vou continuar, eu vou permanecer, eu vou avançar, eu vou servir, eu vou fazer independente do que façam, porque esse sou eu. Ei, para. Para de ficar com isso na cabeça de que você tem que toda hora transicionar. Ai, Deus, é porque agora eu preciso ir para casa tal. Não, é a mudança de apartamento. É a mudança de... E quantas vezes eu já conversei sobre isso com a Tainara? Quantas pessoas a gente já viu? É igual, você já percebeu que toda vez que uma mulher muda a estação, ela muda o cabelo? Aleluia. É assim por aí também? Ou é só lá em casa? Mudei. Ah, fiquei grávida, depois eu parei o menino, vou mudar o cabelo. Ah, tive uma grande vitória, vou mudar o cabelo. É assim. Mas tem gente que faz isso na vida. Tudo que acontece quer mudar, e o principal, de forma errada muitas vezes. Será que os teus olhos só não estão enxergando o que Deus já está fazendo aqui?
Seja grato. Deus já está preparando tudo. Na hora certa Ele vai te posicionar. Não fica ouvindo ameaças, críticas, coisas que não fazem sentido com você. Confia na palavra que Deus já liberou. Deus é contigo nesse tempo, nessa estação. Meu irmão, se Ele te deu uma palavra, você é o Davi, você que está desbravando isso, vai tranquilo que Ele vai com você junto nesse tempo. Agora eu vou finalizar mesmo, eu quero finalizar dizendo que toda hora também não precisa, né, gente? Eu faço isso só para vocês, mas obrigado. Eu quero finalizar lembrando daquele momento que eu falei no começo. O povo de Israel, pensa. Juliana, pensa no Samuelzinho que cresceu na igreja. Vem para cá, para Simples, desde que ainda é pequenininho, mas desde bebezinho. Cresceu ouvindo a Ju falando que Deus é grande. Cresceu em casa ouvindo a Ju falando que Deus cura, liberta, salva, faz coisas maravilhosas, cantando salmos. Pensa como fica a cabeça dele quando de repente chega a Babilônia, bate na porta e leva todo mundo como escravo. Eles cantavam que Jesus, que Deus era a maior coisa, que Deus podia tudo. E de repente uma criança vê sendo levada. Como que fica a cabeça dele? E aí o povo inimigo pede para eles cantarem, e eles falam, a gente não consegue, porque a gente... Aí o filho deve olhar para a mãe e falar, mas mãe, você disse que a gente não podia parar de cantar. Você disse que a gente não podia parar de exaltar a Deus em nenhum tempo. A Bíblia diz que de centenas de milhares que chegaram lá, só 50 mil voltaram para reconstruir o templo. Porque são poucos os que continuam com a mente livre. São poucos os que continuam depois de grandes desafios. São poucos. Mas nós que estamos dentro desse templo, fazemos parte desses poucos. Nós fazemos parte das pessoas que têm a mente renovada todos os dias. Nós fazemos parte de um povo que não importa o que aconteça, nós confiamos na palavra que foi derramada sobre a nossa vida. Então eu quero te reanimar essa semana. Pode andar tranquilo. De peito em pé. Não porque você é o cara, porque você não é nada sem Jesus, mas porque Ele está contigo. E se Ele está contigo, meu irmão, o que Ele falar, obedeça que você vai ser direcionado. Ele tem uma palavra, Ele tem a provisão. Não faz igual o povo de Israel no deserto, pelo amor de Deus. Não fica discutindo com Deus. Não faz bezerro de ouro. Não faz outros altares. Porque só uma advertência. Se você ficar negociando com o pecado e negociando com o diabo, não se preocupe, porque uma hora a queda vem. Eu não ia terminar falando isso não, mas Deus mandou, eu vou falar. Tem gente que nem gosta, Tayana, de vir na igreja se o pastor pregar a Bíblia, dizendo que o pecado leva à ruína, porque ele fala, Deus é amor. Deus te ama tanto, que Ele não vai te ver indo para o buraco, sem pegar o bisturi dele para te operar. Quando às vezes a gente sente que Deus está dando, nossa, Deus me deu uma rasteira. Não, não, filho. Ele está te protegendo, para que você não vá para um lugar terrível. Tudo isso é necessário, porque Ele te ama muito. Agradeça a Deus pelo processo. Agradeça a Ele pelo deserto. Tenha a mente livre. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Você se lembra daquela nossa frase? Deus pode. Deus pode. Você pode terminar declarando para essa pessoa que veio com você. Deus pode. Deus é. Deus faz. Fala para Ele em nome de Jesus. Levanta ela dessa cadeira e me ajuda. Levanta ela, por favor.